Bom, gente, ah, dando continuidade ao que a gente fez no vídeo anterior, a gente tem aqui a renderização, tá, das nossas colunas, tá? Vamos ver agora como fica, tá, quando a gente aciona uma alteração do tamanho do browser, né, para ver como que a responsividade, né, vai funcionar. Então, ó, vou pegar aqui o browser e simplesmente eu vou reduzir aqui o tamanho dele. Ó. Vejo aqui o que ocorre com os nossos componentes. Ok? Então, isso, gente, é a responsividade em ação. Ok? Ó. Vamos agora entrar em modo de desenvolvedor para ver como fica a gente simulando um mobile, um dispositivo mobile. Tá? Vou apertar aqui o F12 e aí ó, vejam como é que fica então todos os nossos blocos responsivos, tal, de acordo com o que a gente configurou, certo? Em tempo de projeto. Então, para a gente entender bem, tal, nós temos aqui, como a gente configurou no início, nós temos três colunas aqui superiores, certo? Cada coluna ocupando, desculpa, três blocos, e cada bloco ocupando quatro colunas, tá? Desculpa aí que é a brincadeira de números, né? Então, assim, nós temos então aqui quatro colunas, quatro colunas, quatro colunas. 4 vezes 3 completa as 12 colunas necessárias, né, para fechar uma linha aqui, né, do nosso grid imaginário. E o DB Grid aqui embaixo, ele está ocupando as 12 colunas completas. Ok? Então, ó, o que mais que a gente pode brincar aqui para entender um pouco mais sobre a responsividade? Tá, ó. Vamos pegar aqui esse bloco, tá, ó, que nós temos aqui o nosso grid, tá certo? Vamos ver o que que o Radcore oferece para a gente manipular um pouco mais aqui a resposta, né? A nossa tela. Vamos lá. Eu tenho aqui, a gente já viu, né, que a gente pode ancorar os componentes. Isso é uma coisa nativa do Delphi, tá? Então, ó, nós temos aqui o nosso grid, certo? Ó, nós temos ele aqui, ó, ancorado, tá, ó, à direita e na base, tá certo? Também. Então, qualquer movimento aqui que a gente faz, né? Deixa eu só ver como é que está a ancoragem aqui do panel, ó. Não está ancorado. Vamos ajeitar ele aqui também. Tá, ó. Só que aqui nós vamos tirar o top. Tá, ó. Então, ó, ele está ancorado, certo? Então, a gente pode movimentar ele aqui, certo? Ó, tranquilo, beleza? Aí, o que que ocorre? Ó? Eu vou colocar ó, o nosso grid ó, bem aqui, bem juntinho aqui do limite do formulário, tá certo? E vamos compilar o projeto novamente e vamos dar aqui um refresh. Então, ó, observem que não ficou aqui na base completa. Por quê? Porque em tempo de projeto, o meu formulário aqui, ó, ele tá pequeno, tá? Então, isso aqui ele não responde na expansão que o formulário tem assim que ele vem para o browser, tá? Então, para a gente conseguir isso, a gente teria que colocar isso aqui manualmente, tá? Ó, ampliar o tamanho do formulário, tá? Isso aqui ia ser um problema, porque ia depender de que dispositivo estava sendo acessado, etc. Tá? Então, aqui no Radcore, como a gente já começou a ver, né, nós dispomos de vários atributos, certo? Esses atributos são como comandos que a gente pode utilizar aqui dentro da formação, né, do Radcore para a gente poder ampliar os recursos que o Unigui nos oferece, tá? No desenvolvimento de aplicações web. Então, nós vamos fazer uso agora tá, ó, de um atributo que se chama o Scale. Tá, ó. Vou botar aqui Scale 2 pontos e eu vou pedir aqui para o Radcore, né, para o RC Elements, completar para mim aqui a sintaxe. Vou apertar aqui o F3, tá, ó, e ele completa aqui para mim a minha sintaxe. Então, o que é que eu estou querendo aqui no Scale? Eu quero que esse meu bloco aqui, ele escale, tá certo? Ó, o height dele, eu quero que ele escale 100% do height do componente parent,
tá? Ou seja, do componente em que ele está dentro, tá certo? Eu quero que esse total aqui ele seja subtraído da posição top dele, tá? Porque, afinal de contas, se eu pegar 100% do height do parent, ele vai pegar esse tamanho todo, e aí vai dar uma diferença. Então, aqui eu passo esse parâmetro menos top, porque ele vai subtrair da posição inicial que o bloco vai ser calculado, né? Já que esses blocos responsivos eles vão se encaixar na sequência, tá bom? E eu quero dar um offset tal de 15 pixels no final, justamente para ter um espaçozinho aqui no final do formulário. Então, ó, vamos lá. Vou aqui confirmar, certo? Ó, e vejam como estava aqui só com a ancoragem padrão, tá? Ó, e agora vamos compilar e vamos dar um refresh e ver o resultado. Então, ó, olha como agora ficou perfeito, certo? Ó, o tamanho do nosso grid, tá? Então agora eu posso movimentar aqui, ó, na vertical, ó, tranquilamente, que ele vai se adequar, certo? Ó, ao espaço restante da minha tela. Ele completa o espaço da minha tela, tá? Então isso aqui é mais um recurso que o Radcore oferece para a gente ter um benefício de não se preocupar em programar nada para adequar uma coisa, né? Tudo isso daqui nós conseguimos, certo? Ó, com uma só instrução, tá? Ó, do Radcore, tá certo? Então nós temos uma instrução que é do bloco responsivo, tá bom? Para ele poder ajustar no caso aqui o horizontal, né? Do meu bloco. E aqui eu vou estar ajustando o vertical dele e escalonando ele de acordo com a tela que estiver sendo acessada. Beleza? Então isso aqui é muito útil também para a gente, né, ter uma resposta melhor, tá certo? Ao desenvolvimento das nossas aplicações. Beleza? Então, ó, vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria só falar um pouco sobre o grid e a gente continua no próximo. Um abraço.